A prática do Evangelho no lar é uma prática muito utilizada entre os espíritas. Pois é, todo mundo já deve ter ouvido falar, até mesmo não espíritas, sobre a prática do Evangelho no lar. É uma tradição, não é, colocada no movimento espírita e através disso muitas pessoas, muitos espíritas passaram a adotar essa prática semanalmente em suas casas, né? Uma vez por semana se reúnem duas ou três pessoas, ou uma família maior, ou até mesmo uma pessoa sozinha, né? Juntamente com a espiritualidade, portanto, não só, né? Está sozinha em tese, mas com a espiritualidade, fazendo uma leitura, uma interpretação, primeiro uma oração inicial, uma abertura do Evangelho aleatória, né? Entre aspas, uma leitura e depois uma pequena reflexão, interpretação e uma oração final. Basicamente, é isso o Evangelho no lar. É uma prática boa? Você pode me perguntar. Claro que sim, claro que é. É uma prática interessante para espíritas ou não espíritas, não é? A única observação que eu faço com relação ao Evangelho no lar é que, durante o decorrer do movimento espírita, foi estipulado, entre aspas, foi colocado sempre pelos palestrantes, oradores, né, Federação Espírita, de que esse Evangelho no lar teria que ser feito obrigatoriamente toda semana, exatamente no mesmo horário, toda semana, etc. Né? Assim, ficou essa questão. Eu conheci um amigo baiano, espírita, né, conhecido também, que ele começou a brincar com isso em alguns momentos e dizia: Olha, eu não faço evangelho no lar, eu faço espiritismo no lar. Por que ele dizia isso? Por uma crítica ao excesso de evangelismo no movimento espírita, o excesso de religiosismo no movimento espírita. Então ele dizia: Eu não faço evangelho no lar, eu faço espiritismo no lar. Eu abro um livro dos médiuns, eu abro qualquer livro da codificação e faço o meu estudo e tal. E também faço quando eu quiser, não é na hora, não tem que ser toda semana, tal hora, tal dia e não. Né? A grosso modo, essa fala parece uma fala rebelde e para alguns talvez descabida, né? Mas ela também faz um sentido, faz um sentido. Qual é o sentido disso? É o sentido de a gente ter algum cuidado para também aquilo não virar um dogma. Porque a partir do momento que vai se colocar como um dogma, então a coisa vira religião e vira mais uma vez uma crença limitante de que obrigatoriamente, né, impreterivelmente tem que ser tal dia e tal hora exata para fazer aquela prática do evangelho. E as coisas na vida são muito melhor quando elas são espontâneas, quando elas são naturais. Então é muito melhor que eu faça um evangelho no lar, na minha casa, quando me der vontade, quando eu tiver uma vontade de fazer, no momento que me der uma luz, uma vontade, do que eu fazer por uma obrigação, por um dogma de que tem que ser tal dia, tal hora. Isso, com o passar do tempo, gerou discussões até familiares, né? O que era ser um momento de união e de elevação espiritual, em alguns lares transformou-se em confusão. Por quê? Porque um sempre faltava, um não se importava com isso, mas os outros queriam que a pessoa estivesse presente. Porque em alguns momentos na leitura do Evangelho, sempre que vinha uma mensagem, aquelas mensagens de puxão de orelha, né? Que geralmente vem do Evangelho, ficava aqui um meio olhando para o outro assim, geralmente o pai de família ou o organizador do Evangelho, a mãe ou o pai, no final das história dizendo: Tá vendo a mensagem? Isso aqui é para você. Ó. Isso aqui é para você. Essa mensagem foi para você. Percebeu a mensagem? Foi para você. Quer dizer, a mensagem nunca era para a pessoa, sempre era para os outros. Sempre era para o marido, a mulher sempre achava que era para o marido sempre achava que era para a esposa, ou achava que era para os filhos, e etc. E começou-se a criar um clima de animosidade em muitas famílias com a prática do evangelho no lar. Você vê que até uma coisa que foi colocada
para união e elevação gera, às vezes, polêmicas e desunião. Para você ver o nível que nós estamos, né? Então, o que é que eu observo sobre o Evangelho no Lar? É uma prática boa, sim. Se você faz regularmente, toda semana, no mesmo horário, e isso para você é muito bom, ele faz muito bem, continue fazendo, sem problema nenhum. Agora, na minha opinião, eu acho que não pode haver um decreto realmente. Toda semana, tal hora. Por quê? Porque é muito melhor, ao meu ver, eu fazer o Evangelho no Lar ou eu fazer o estudo do Bhagavad Gita ou do Alcorão ou do que quer que seja, quando me der vontade, no dia que me der vontade. E no dia que me der vontade, pode ter certeza que haverá uma assistência espiritual, uma presença espiritual, porque na hora que você vai fazer um evangelho no lar, ou na hora que você vai fazer qualquer o budismo no lar, o hinduísmo no lar, o islamismo no lar, ou qualquer coisa que você for fazer no lar, se você faz uma prece fervorosa, verdadeira, faz as suas evocações, a espiritualidade para se fazer presente, para criar uma carapaça fluídica de proteção e etc., você vai ter aquele amparo, vai ter a presença espiritual, pelo menos de alguns espíritos que estarão disponíveis naquele momento para fazer um amparo. Então não tem essa de dizer que se não for regular, deixa de ter o amparo. Isso não é verdade. O amparo sempre vai existir, mesmo que você faça um evangelho no lar hoje, só faça outro daqui a 6 meses. No dia que você fizer, se você fizer de coração, com boa vontade, solicitando o amparo e a presença dos bons espíritos, claro que nem todos vão poder vir, mas alguns estarão disponíveis para estar ali com você fazendo aquele evangelho, tá? Então eu acho o evangelho muito interessante, é uma prática que realmente suaviza os ambientes, ajuda nas energias da casa. Pode ser feito inclusive por não espíritas, que também por cristãos, né, geralmente. Mas se você é hinduísta, pode fazer o hinduísmo no lar, pode fazer o budismo no lar, né? Eu estou dando opções de que, como esse meu amigo baiano dizia, que não fazia o evangelho no lar, fazia o espiritismo no lar. Com isso ele não queria dizer que não fizesse também o evangelho, né? Mas que ele utilizava o material espírita, o conhecimento espírita como um todo, não só a parte religiosa do espiritismo, não só a parte evangélica, tá? Então fica essa reflexão para você, para utilizar tudo na vida dentro de uma moderação, ponderação, para que aquilo não se torne um dogma, fazendo com uma certa flexibilidade, entendendo que a própria espiritualidade também compreende isso. E tudo que a partir do momento vira uma obrigação, deixa de ter também aquele lado de satisfação, né? Você pode ter evidentemente que tudo tem que ter na vida uma disciplina, uma regra, é importante, não pode ser tudo solto demais. Mas também tem que ter cuidado para não virar dogmas, porque tudo que vira um dogma, então é uma coisa que vai se tornar chata, inconveniente e que vai gerar situações como essa que em várias famílias deixaram de fazer o evangelho no lar porque, como gerava uma obrigação de toda semana, um achava chato, o outro não queria e no final tem essas coisas, né? A mensagem que vinha, sempre um dizia que era para o outro. É isso que nós temos que refletir também, fazendo o nosso autoconhecimento, para entender que às vezes a mensagem vem para o outro mesmo, mas às vezes vem para a gente. Às vezes é só para a gente, e às vezes é para todo mundo. É importante dizer. E às vezes é uma mensagem que não é só de puxão de orelha, mas de um alerta, de uma dica, né? Muitas coisas acontecem nesse sentido. Um grande abraço a todos. Essa é a minha visão, minha opinião sobre a prática do Evangelho no Lar. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal. O canal vem crescendo, só está faltando a sua inscrição, o seu like e a sua participação. Muito obrigado.